Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Estamos aqui no Clubecast, eu assumindo aqui as baterias. Que maravilha. O super convidado André Luiz Soares Pereira, posso chamar de amigo? Com certeza. Colega do conselho do Campo Mangueira. Acabei de receber aqui o Monteiro no clube. Ele falou muito bem do André e todo mundo fala bem do André. Tudo bom, André? Seja bem-vindo. Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Realmente é um prazer falar aqui com vocês. Vocês estão fazendo um trabalho com o Clube do Empreendedor muito forte. E esse núcleo de franquia, vamos voar com ele aqui. Bacana. Estamos aqui também com Leonardo Ribeiro, nosso super diretor. Obrigado aí pela presença, André. Obrigado, Salchini. Hoje a gente vai ter um papo aqui bem agradável com o André e espero que seja bem produtivo. Com certeza tem muito a agregar aqui ao núcleo, ao nosso ecossistema de franquias, né? Eu estou fazendo a minha estreia aqui no comando das baterias, André. Muito bem acompanhado. André, a gente veio aqui conversar sobre franquias e eu começo já te perguntando como é que está o mercado de franquias, no sentido assim, as pessoas têm muita curiosidade pós-pandemia, números de faturamento, número de expansão de franquias, tendências, alguns segmentos que estão avançando, outros que estão com mais dificuldade. Dá um panorama geral aí nessa primeira pergunta para a gente, André. Lá na empresa, quando a gente começa a formatar uma marca, a gente tem, por natureza, fazer boas-vindas. O que é esse boas-vindas? É a gente trazer a marca para o universo de franquia. E quando eu começo a conversar lá, nesse boas-vindas, normalmente eu falo um pouquinho do mercado, né? O mercado de franquia, para vocês terem ideia, no ano de 2022, ano passado, ele faturou aproximadamente 211 bilhões de reais. Pela primeira vez, ele passou o mercado de shopping center, que ano passado faturou em torno de 185, 190 bilhões. Então, você vê que é um número muito expressivo. Muito expressivo. As redes, as unidades, as redes franqueadoras, hoje, segundo a ABF, né, Associação Brasileira de Shopping de Franquia, nós temos em torno de 3.070 marcas, né, franqueadoras. E unidades franqueadas em torno de 185 mil. Realmente crescendo algo em torno de 5% a 14% em relação ao ano passado. E por que isso? Eu costumo dizer o seguinte, é porque o nosso país não tem emprego. Né? Então, a gente tem que ter empreendedor por necessidade ou por oportunidade. Sim. A oportunidade normalmente são os franqueadores, etc., ou franqueados profissionais. E as pessoas que não têm hoje como entrar no mercado de trabalho, porque está muito difícil, né? Hoje as empresas procuram trocar um de 40 por 2 de 20. Então, está cada vez mais escasso o mercado de trabalho. E quando a gente vai para o lado de lá, né, para os mais idosos, a galera do cabelo branco, eu digo que hoje a longevidade prateada cresceu também. O que é isso? Longevidade prateada. Eu costumo dizer que eu tenho 57 anos hoje. Não pareço, mas tenho. Quando meu pai tinha 57 anos, eu achava ele um velhinho. Eu olhava meu pai, nossa, que velhinho. Coroa. Hoje eu com 57, o meu filho quer roubar meus anéis, quer pegar meu tênis, quer pegar meu carro. Então, o que eu quero dizer com isso? O velho está ficando velho cada vez mais longe. Então, o cara de 40, 50, 60 e até 70, eu tenho investidores lá com 70 e 70 e muitos. Ele não quer ficar em casa. E, às vezes, um cara desse sai do mercado de trabalho, sai de uma grande companhia e a vida dele inteira foi se dedicando àquela companhia. Sim. Ele não tem o expertise de montar nada, de desenvolver nada. Né? Ele não foi educado para aquilo. Sim. Então, ele vai recorrer ao quê? Ao mercado de franquia. Por isso que eu digo que o nosso mercado de franquia, ele vem crescendo ano após ano, assustadoramente. Vocês estiveram agora recentemente na feira de franquia de São Paulo e vocês puderam ter aliás, a maior feira de franquia do mundo. Espetacular. Né, aquela feira realmente é totalmente diferente, né? Diferenciada. Parabéns a equipe da ABF de São Paulo, que realmente está desenvolvendo cada dia mais um belíssimo trabalho. Queria aproveitar para mandar um abraço e um beijo para a Fabi Estrela, da ABF de São Paulo. Fabi, muito legal. Foi sensacional aí sua acolhida, Fabi. André, você também você concorda que o crescimento do franchise nas crises é proporcionalmente maior, porque o cara também fica, o dono do dinheiro fica com medo
de colocar em algum lugar que tenha mais risco, na crise ele acaba escolhendo pelo franchise? Faz sentido? Eu acredito que sim, porque, de uma certa maneira, a franquia é um modelo de negócio que já foi estudado, já foi replicado, é um modelo de sucesso. Validado, né, no mercado. Perfeitamente, já foi validado no mercado. Então, com isso, a segurança de quem quer investir, saindo, por exemplo, do mercado financeiro, é muito maior através do segmento de franquia, né? E ele começando do zero, ele vai ter todo um trabalho de branding, de marca, enfim, de marketing, de consolidação, né? Exatamente. Que é demorado. O cara não abre uma empresa hoje e amanhã abre uma franquia, né? Ele vai entrar num negócio que já foi testado, aprovado. Sim. O franqueador já deu um monte de cabeçada, já errou aqui, já acertou ali, já azeitou os parafusos, né? Então, realmente é totalmente diferente. Muita gente me pergunta como é que entra num segmento de franchise, e essa é uma pergunta que eu vou fazer um pouquinho à frente, porque uma das minhas recomendações é visitar o site da ABF e consultar os conteúdos da ABF. E eu queria que você contasse para a nossa audiência qual é o papel da ABF aí nessa história do franchise, André. A ABF, hoje, eu acho que ela representa um papel extremamente importante para o segmento, né? A Associação Brasileira de Franquia, ela vem desenvolvendo um trabalho com muito critério, muita seriedade. Inclusive, o manifesto da ABF hoje é o franchise íntegro. Eu participei até ano passado, retrasado, se eu não me engano, da comissão de fornecedores. E o papel nosso nessa comissão de fornecedores era o quê? Era tentar dar conhecimento às pessoas interessadas ou em formatar sua marca ou em adquirir uma franquia, de observar quais são os fornecedores, como são feitos esses trabalhos, para poder o quê? Diminuir o risco. Então, o papel da ABF hoje, eu acho que é extremamente importante, não só do ponto de vista de proteção, vamos dizer assim, ao franqueador e ao franqueado, como também no ecossistema como um todo, participando, né, e dando assessoria jurídica, dando orientações legais para o mercado. Enfim, realmente, hoje, a ABF é fundamental no segmento de franquia. Eu tenho postado no LinkedIn partes de uma pesquisa com conteúdo muito legal, perfil de franqueado, perfil de marca, sabe, Léo? Sim, sim. E aí eu posto parte da pesquisa e digo que quem quiser a pesquisa inteira eu entrego, porque eu penso que é uma virtude muito grande do franchise ter uma associação que faz a pesquisa e disponibiliza isso no seu site. Então, é uma oportunidade para quem está querendo entrar no segmento, estudar, pesquisar. É um diferencial, né? André, parte da sua história. Conta pra gente, André, sua história. Fala aí pra gente, 57 anos. Meu Deus do céu. Onde nasceu, o que come, o que bebe, onde mergulha. Quanto tempo eu tenho pra falar? Uma hora mais ou menos, hein? Senão dá para escrever um livro, né, André? Eu escrevi um livro ano passado, o meu segundo livro, em que eu começo o livro dizendo que eu sou carioca, flamenguista e mangueirense. Opa! Tem muitas pessoas que acham isso um absurdo, mas eu acho que é a essência nossa, né? E eu pego nesse livro depoimento de várias empresas, empresários, parceiros de negócio, e começo com um depoimento do nosso prefeito, do presidente do Flamengo e do presidente da Mangueira. Que beleza! Carioca, flamenguista e mangueirense. Fala o nome do livro, André. Empreendedorismo no Varejo é o nome do livro que a gente lançou ano passado. E eu venho do mercado de shopping center, né? Eu entrei no Grupo Multiplan em 1990. Em 95, eu virei gerente jurídico do Barra Shopping. Quando eu cheguei a gerente jurídico do Barra, eu comecei a pensar o seguinte: eu vou chegar a diretor dessa empresa. Eu tinha certeza que eu chegaria a diretor. Era um cara trabalhador, fazia o network direitinho, fazia o dever de casa, era o primeiro a entrar, o último a sair da empresa. Eu tinha certeza que eu ia chegar. Mas aí, cabeça de, não sei se de maluco ou de visionário, eu comecei a pensar o seguinte: toda empresa grande, a gente tem data para entrar e para sair. Depois que eu chegar a diretor, o que eu vou fazer nesse mercado? Na época existiam, se eu não me engano, 4 redes de shopping center. Em 1995, isso, era a Multiplan, a Alliance, era a Ancar e talvez a Lafon, de São Paulo. A Multiplan estaria saindo, né? A Ancar, o diretor jurídico é meu amigo até hoje, o Palhares. Eu não ia dar uma pernada nele para assumir o lugar. E iria me restar 2 empresas de shopping para eu botar meu currículo. Meu Deus do céu, eu ia ter que ser muito competente para assumir alguma posição dessa. Aí eu comecei a pensar o seguinte: o que eu posso construir que agregue ao mercado de shopping center?
foi quando surgiu a ideia de montar um escritório, uma empresa de expansão de marcas. Por quê? Quando eu pego uma marca para formatar, eu estaria gerando mais negócios para os shoppings da rede. Na época, isso foi levado lá à diretoria, superintendência, presidência, foi aprovado. Em 95, eu continuei na Multiplan e montei o escritório GSP, né, Grupo Soares Pereira, que existe até hoje. Estamos fazendo 28 anos, estamos quase trintando. A nossa campanha, inclusive, estamos quase trintando, né? Que a gente está fazendo todo um trabalho de reposicionamento, rebranding, reorganizando as áreas. E aí eu continuei na Multiplan. Em 2000, eu assumi a diretoria jurídica da área de shopping center da Multiplan, e fiquei lá até 2008. A minha transição de saída foi mais ou menos uns 2 anos, ou seja, eu fiquei na Multiplan de 90 a 2010, praticamente. Foram 20 anos do segmento de shopping, em que pouco que eu aprendi, eu acho que veio muito de lá. Realmente é uma empresa que eu admiro muito, tenho grandes amigos, e sempre que eu posso, eu estou falando, porque o Dr. Pérez, eu levo com ele duas frases para o resto da vida. A primeira que ele fala sempre é que o segredo do sucesso é fazer bem feito. Então, quando eu digo que o GSP, o Grupo Soares Pereira, é uma boutique de negócios, é porque o segredo do sucesso é a gente fazer bem feito. E outra que ele falava muito é que a regra do varejo é que o varejo não tem regra. Às vezes a gente tem 2 restaurantes, um do lado do outro, tem um cheio e o outro vazio, né? Por que será? N fatores, mas essa frase eu vou assumir. A regra do varejo é não ter varejo. Sabe por quê? Fazendo um parênteses. Eu comecei minha carreira como vendedor, então eu visitava loja de material de construção. Meu Deus. Tinha um bairro chamado Sapê, tem um bairro chamado Sapê em Niterói, e 2 lojas, uma do lado da outra. Eu vendia aquele regulador de gás. Você é dessa época, Léo? Regulador de gás? E aí uma loja vendia beça aquele regulador de gás e a outra não vendia. E uma do lado da outra. Quer dizer, a regra do varejo... É que o varejo não tem regra. Que o varejo não tem regra. Muito bom. Você passou aí pela GSP e eu queria que você atualizasse como é que está a GSP, falasse da sua empresa para a gente, André. É importante frisar, muitas pessoas acham que o GSP é só formatar franquia e vender franquia. Eu achava. Nós não somos, inclusive, aceleradoras de franquia. Se tem alguma marca que quer sair vendendo franquia aleatoriamente, de qualquer maneira, não vai ser com a nossa empresa. A nossa empresa tem respeito no mercado e a gente respeita o consumidor. Então, por questões e princípios, a gente só vai entregar o que a gente promete. A gente promete e entrega. A gente não sai falando aí de qualquer maneira e fazendo. E o GSP hoje, então, o que é o GSP? Hoje a gente tem uma área no GSP de shopping center. A gente tem um braço de shopping center onde nós temos a nossa sócia, que é a Jussara Navarrares, que é uma grife no mercado, e a Laura Paz, que também é do segmento de shopping, onde a gente atua nos pequenos shoppings. Segundo a Abrace, a Associação Brasileira de Shopping Center, 65% do mercado está na mão dos pequenos, do shopping do interior, do shopping familiar. Que a gente chama de mall, talvez? Também, o strip mall poderia estar classificado nisso. Então, o nosso foco são esses empreendimentos. E o que a gente faz nessa área? Planejamento, desenvolvimento, implantação, comercialização e gestão. A gente atua de uma forma full. Isso é o GSP Shopping Center. Nós temos o GSP franqueadora, onde a gente tem algumas marcas que a gente é sócio da franqueadora. Nós temos o GSP Escritório Criativo, onde o Breno é nosso sócio e a gente tem ali uma área para desenvolver e apoiar os clientes. Nós temos o GSP Law, que é o nosso escritório de advocacia, que foi a essência do grupo, onde ali a gente advoga para alguns dos nossos franqueadores e outros clientes. Nós temos a nossa área de gestão e governança, com a nossa sócia de São Paulo, que é a Mércia, que me ajuda na gestão e governança, como a gente estava falando há pouco, né? Não adianta você ter uma franquia, vender de qualquer maneira, porque franquia é relacionamento, franquia é gestão e governança. Nós temos uma área de educação e treinamento em que nós somos sócios da Bfly, que é uma empresa de treinamento de São Paulo, onde ela só atua com grandes empresas para fazer treinamento, cursos, mentorias, né? Tudo isso voltado para essa área. Nós temos uma área de eventos, onde a gente faz os eventos da casa, participamos de palestras, temos o Expo Empreender Rio, que é um evento que nós somos sócios da Take,
E outros segmentos aí que eu já... consultoria em novos negócios, né? Bacana. Tem marcas, às vezes. Eu vejo muitas empresas consultoras que ela pega qualquer marca para empurrar e para formatar franquia. Às vezes aquela marca não está preparada para ser uma franquia ainda. A gente faz o quê? Uma consultoria para entender o negócio da marca. Seja essa consultoria financeira, jurídica, marketing, operacional, para aí a gente fazer um diagnóstico e entender aquela marca se ela tem condições ou não de virar uma empresa franqueadora. E novos negócios. A gente tem um braço de novos negócios em que a gente atua e é sócio de algumas empresas, tipo cartão de benefícios, micro franquia e por aí vai. Bacana. Eu queria indicar para o André os meninos do Portal do Futuro do Senac. Vai ser um prazer. Eles fazem curso de eventos. E nesse curso, obrigatoriamente, eles precisam fazer uma vivência. Essa vivência são 7 dias durante 4 horas na empresa, tudo por conta do curso, ou seja, seguro, passagem, alimentação. Então eu estou aqui fazendo propaganda do Portal do Futuro aí do Senac. Podemos colocar... Curso eventos para você assumir essa parte da vivência dos meninos. Podemos colocá-los. A gente vai ter o Expo Empreender Rio agora. Legal. Nos dias 31 de agosto, 1 e 2 de setembro, em que é um evento que a gente está montando a base toda dele. Bacana. Talvez a gente posso validar que são excelentes. Colocar essa garotada lá. Já está na segunda, né? Segunda turma aqui conosco. Aqui no clube a gente está recepcionando de manhã a parte de eventos e a tarde administrativo. Então, assim, vamos diferenciado realmente o perfil das pessoas. Fala de novo, por favor, André, o nome do evento que vai ter em setembro, em agosto e setembro. Expo Empreender Rio, edição de Nova Iguaçu. Vai ser no Top Shopping Iguaçu, em Nova Iguaçu, onde a gente está fazendo esse evento com uma curadoria muito legal que a gente está desenvolvendo, com vários temas, assuntos do mercado como um todo de empreendedorismo. Quem quiser notícia, informação desse evento, segue você nas mídias sociais? Pode seguir a gente, ou eu, ou o Grupo Soares Pereira, ou o André L. Soares Pereira, que a gente vai estar informando. Eu vou te fazer 3 perguntas. Então, já vou te dar as 3 aqui para... São difíceis, não? Aqui só tem pergunta difícil, né, Léo? Bastante. A prova aqui é difícil. Ó... Eu vou te perguntar, quem se interessa em fornecer para o franchise? A gente tem muitos empreendedores que pensam em fornecer para o franchise. Uma agência de propaganda, uma empresa de filmagem, segurança e tal. Então, tem muita gente que quer aprender a fornecer para o franchise. A segunda pergunta, perfil de franqueado de sucesso. Essa pergunta é a bala de ouro. Pergunta do milhão. A terceira pergunta é se todo negócio pode virar franquia. Por onde você quer começar? André Luiz com S. Soares Pereira. Soares Pereira. Fornecedor, vamos dar a sua ordem. Vamos. Eu acho que qualquer negócio, trazendo aí esse livro que eu escrevi de empreendedorismo no varejo, eu trago alguns conceitos das artes marciais. Eu sou gordinho assim, mas eu pratico arte marcial há muito tempo. E eu acho que tem muitos conceitos e princípios que vale para o business, vale para o dia a dia. Então, o conceito básico de qualquer negócio é humildade, honestidade, ética, lealdade ao cliente, né? Respeito ao cliente. Se nós tivermos isso tudo aqui, a gente está preparado para fornecer, porque o que a gente mais vê no mercado são empresas que prometem e não cumprem. Aí começa a queimar o mercado como um todo. E aí o franchising, às vezes, fica muito prejudicado por maus fornecedores. Então, se você tem uma empresa, se você prima, parece básico, né? Primar pelos princípios éticos, morais, mas a gente vê que muita gente não faz isso. Muita gente quer vender o que não tem condições de entregar. Muita gente quer vender e não tem a especialidade. Aí a gente brinca lá que é o hashtag respeita a minha história. 28 anos nesse mercado, apanhando, né, aprendendo todo dia. Uma coisa que eu comento muito, e eu tô dando uma de entrevistador que se mete na resposta do entrevistado, eu linko a humildade aí que você começou com a questão de ouvir a necessidade do cliente, e não você tentar vender aquilo que você quer vender. Né? Eu fico impressionado. Faz sentido? Total, eu fico impressionado. Eu vejo algumas pessoas, ela vai receber o cliente, ela começa a falar, e ela quer vender mais do que o cliente. Assim. Então, eu fico espantado com a total falta
de percepção e de desespero para fechar o negócio. Então é muito complicado. Eu levei um possível cliente do André lá na GSP e eu fiquei impressionado que o André senta, ele ouve até a vírgula, ele ouve a respiração do cliente. Serviu café, bolo e ouvindo o cliente. Depois então, a gente chega à conclusão. Né? Aquilo foi uma aula de vendas para mim. Eu que sou da área comercial, né, tenho que puxar a sardinha aqui pro meu lado, mas é exatamente isso. O cara que é um bom vendedor, ele escuta mais do que fala, na verdade. Com certeza. Porque ali o próprio cliente vai dar alguma argumentação, contra-argumentação, alguma ideia e o direcionamento para a negociação, né? Então, quanto mais se absorve, melhor transcorre a negociação. O perigo é quando as pessoas acham que sabem tudo, não precisam de ninguém. Sim. Aí atropela tudo e estraga tudo. E André, eu estou assumindo, enquanto coordenador do Núcleo Franquias, essa missão de trazer o segmento para juntar para esses empreendedores desenvolverem esse lado de ouvir o segmento, ouvir a franqueadora, entender quais são as reais necessidades. Pode ser que eu não tenha tamanho, aquele empreendedor não tenha tamanho ou não tenha condições de servir, mas saber que também não tem condições, de repente se associar a mais pessoas, né? Eu estou assumindo esse lugar. E prepará-lo para que ele Exatamente. Eu estou assumindo esse lugar de trazer o segmento, trazer franqueadora, trazer pessoas maduras como a GSP, como você, aqui para os empreendedores ouvir. Vai ser um prazer. A segunda pergunta, André, a primeira está respondida. Está respondida. Ufa. Eu dou 10. Eu dou 10. A segunda é perfil de franqueado de sucesso. Perfil de franqueado de sucesso. Primeira coisa é exatamente isso. Eu acho que o franqueado de sucesso é a mesma coisa. É perseverança, né? É a antifragilidade. Antifrágil é mais do que resiliente, né? O resiliente você apanha e volta. O antifrágil você apanha e continua crescendo. O perfil do franqueado ideal é aquele cara que ele sabe que ele vai ter que literalmente encostar a barriga no balcão, desenvolver aquele projeto. Ele tem que estar preparado para seguir procedimentos e normas. Se ele não tem esse perfil, se ele é um cara que não quer seguir procedimentos, normas, ele não pode ser um franqueado. Ele tem que montar o negócio dele, porque não vai dar certo. E eu vejo muitas empresas que não se preocupam com o perfil de franqueado e colocam qualquer pessoa para ser franqueada. A conta vai chegar para a sua área de gestão e governança. Por quê? Você vai ter que administrar problema para o resto da vida. Sem porque dúvida. A entrada do franqueado... Eu digo que franquia tem 4 pilares. Primeiro, é gente. Eu vejo muitas empresas que não se preocupam com gente. Tratam gente como esse negócio aqui, olha, é descartável. E gente é a figura principal em qualquer negócio. Segundo pilar da franquia é a questão de treinamento. Quantas e quantas pessoas, é a mesma coisa, vindo com os conceitos das artes marciais, é botar um faixa branca para lutar com faixa preta. Você pega um cara que nunca trabalhou com venda e enfia o cara para vender. Ele não sabe nem o que ele vai vender. Aí sabe o que acontece? A culpa é do cara. Você está terceirizando a culpa. Então, é gente, é treinamento, é planejamento. Franquia é planejamento. E, por último, relacionamento. Você que tem muito mais experiência do que eu, você sabe muito bem que o relacionamento é fundamental. E se você bota uma pessoa que não tem o perfil, esse relacionamento já começa desgastado e não vai vigorar. Sem dúvida. Eu concordo com tudo que o André falou, menos que eu tenho mais experiência do que ele. Porque a franquia é uma construção, né? Claro. O cara não investe numa franquia, tem lá, né, o investimento todo para ele daqui a 6 meses sair, um ano sair. É uma construção para ele até depois abrir mais unidades, na verdade. Que é o ideal, né? Eu diria até que a franqueadora que não cuida desses pilares está fazendo mal à sociedade, às vezes mal à família inteira. O cara guardou o dinheiro da vida dele inteira. E é uma decepção muito grande, assim. Eu percebo que as pessoas... Às vezes eu faço postagem no LinkedIn, que eu posto todo dia, e aí vem um comentário, assim, de alguém que perdeu o recurso de uma vida, assim, sabe? No negócio. Porque tem essa expectativa. Pô, o cara tratou bem na apresentação da franquia, na compra da franquia, na instalação da franquia. Quando o franqueado tem uma dor, ele espera ser bem tratado também. E aí, às vezes, a franqueadora não tem esse cuidado, né? Esse sentimento de saber que aquele franqueado ali é um parceiro. E nesse aspecto eu estou muito bem, né, André? Mandar um abraço aqui para o Rei do Mate, Antônio Carlos, Adriano, João Batista. Uma das referências do mercado. Muito legal. A terceira e última pergunta desse bloco é: todo negócio pode virar franquia, André?
Eu diria que quase todo negócio pode virar franquia, desde que ajustado. Às vezes, você, quando começa a fazer um estudo de viabilidade financeira, você começa a entender o negócio, você fazendo alguns ajustes, você consegue transformar aquilo em franquia. Agora, é óbvio que, às vezes, chegam consultas lá na empresa, o cara tem 2 meses, 1 mês de negócio, ou ainda nem abriu o negócio e já quer virar franquia. Pelo amor de Deus, aí é muita responsabilidade para quem vai fazer esse desenho todo de tornar aquele negócio franqueável, entendeu? Mas na maioria dos casos pode ser factível tornar franquia, desde que você faça os ajustes necessários para aquele momento e que o negócio esteja, no mínimo, com uma certa maturação. Porque você montar um negócio na expectativa que vai ser bom para virar franquia é muita responsabilidade aí para o mercado. Tem uma frase, tem uma rima na frase que eu falo, que é o seguinte: franquia não é para resolver agonia. Perfeito. Então o cara tem um ponto de venda, ele está agoniado porque não está dando resultado. Aí o cara quer conversar de franquia. Eu falo, você está com uma agonia aqui, você não está dando resultado, né? No final do mês não sobra nada, você tem problema de fornecimento, tal. Como é que você quer virar franquia, né? Franquia você vai vender aquilo, o know-how que você já aplica, se possível mais de um lugar, né, André? Uhum. E que aquilo é uma receita de sucesso. Com certeza. Se a receita do negócio do cara não é de sucesso ainda... Como é que ele vai replicar? E aparece muito isso para você, André? Muito, muito. Aí é questão também da captação, né? Se a gente se preocupa em captar, às vezes, coisas que não diz respeito, fica complicado. Como é que você lida, André, com aquele franqueado, com aquele empresário que tem um negócio, ainda não tem maturidade para ser franqueador, o negócio dele vai bem. Como é que a GSP trataria dessa situação, por exemplo, dessa hipótese aqui? Eu acho que um empresário desse porte, com esse perfil, a primeira coisa que a gente tem que analisar é entender quais são as dores dele, né? Se é uma dor financeira, se é um problema operacional, se é um problema jurídico, comercial. Vamos entender aonde é a deficiência dele. Uhum. Vamos tentar trabalhar essa deficiência para ver como ele se comporta no mercado. Aí estão para que ele possa, no futuro, virar uma rede franqueadora. Mas se você já entra direto querendo formatar, sem trabalhar o que pode melhorar dele, fica muito complicado. Você às vezes usa um termo pocket, né? Tipo uma consultoria pocket, é alguma coisa assim, André, que eu lembro? Às vezes são para formatações menores, às vezes para conceito de micro franquia, que legal. Você não precisa aquele composto como um todo. Que a gente, quando formata, a gente procura, como a gente vem do varejo, a gente conhece, né, o pessoal tem uma certa conhecimento de varejo, a gente entende que uma formatação para dar bem estruturada tem que passar por 5 áreas, pelo menos: jurídica, financeira, comercial, operacional e marketing. Se a gente não desenha a formatação, né, cada uma com as suas particularidades, fica difícil você ter um projeto de formatação bem estruturado, no nosso entendimento. Então, por isso é que eu acho que o Pocket, às vezes, é para uma micro franquia, uma operação que não requer tanta estrutura para estar operando, entendeu? Tem crescido bastante, né, a questão de micro franquias, né? Com certeza. Porque devido ao baixo investimento, qual a sua ideia para esse crescimento? Muito devido ao baixo investimento, né, porque facilita a entrada no mercado de pessoas que não têm aí um poder aquisitivo tão alto para investir em operações maiores. E não quer dizer que você esteja investindo num negócio pequeno que ele não vai dar o resultado. Proporcional. É proporcional. Você não vai esperar ficar rico com uma micro franquia como a gente de 10 mil reais, aqui no final do ano eu vou faturar 1 milhão. Exatamente. Né? Aí não tem número, estudo financeiro que dê jeito. Tem franquia que não dá resultado de 1 milhão e tem franquia que dá resultado de 10 mil. Exatamente, né? Perfeito. Exatamente. Vamos falar do Rio de Janeiro, André? Vamos falar do Rio de Janeiro. Conta as novidades da BF Rio. A BF Rio, esse ano, está com uma nova diretoria, né? O Clodoaldo Nascimento, que é o presidente do Grupo IES. Um abraço, Clodoaldo. Ele assumiu a presidência com o Júlio Monteiro, que é o CEO, né? É o presidente da Megamat, como vice-presidente.
E a primeira ação que foi feita nessa nova diretoria foi transferir a feira de franquia que estava sendo no Expo Mag, antigo Sul América, para o Rio Centro, voltou para o Rio Centro. No nosso entendimento, como a gente participa de todas as feiras, e hoje em dia a gente até na diretoria da ABF também, que a feira do Expo Mag não estava atendendo o suficiente o expositor, o cliente, o fornecedor. Tanto é que, tudo bem, a gente teve aí problemas de pandemia, etc., mas a frequência da feira estava muito baixa, né? E lá no Rio Centro, algumas pessoas acham que é contramão, mas a gente tem um conhecimento, a gente tem uma certeza que o resultado é muito melhor. Haja vista que a gente acabou de transferir a feira, né? Essa feira vai ser no Rio Centro, e a gente já está com 88% a 90% dos estandes comercializados. Bacana. Então, quer dizer, foi muito rápido essa reação da diretoria da ABF em assumir, negociar o Expo Mag para rescindir o contrato, assumir a locação nova junto com a GL Eventos, né, que é a dona lá do Rio Centro, tem a concessão do Rio Centro, e a gente conseguiu botar a feira lá e eu acredito que vai ser um maior sucesso essa feira, na proporção do Rio de Janeiro, é claro. E qual vai ser a grande diferença dessa feira no Rio Centro para a feira que a gente tinha na Expo Mag? A gente está primando muito pelo conteúdo. Bacana. Então, a gente está trazendo, a gente está fazendo uma curadoria, está sendo feita uma curadoria muito forte para trazer palestrantes representativos para o mercado e algumas variações de negócios, de palestras, de mentoria. Então, o foco não está sendo só na feira, e sim levando conteúdo, que eu acho que isso engrandece muito e gera muito tráfego também. Sem dúvida. Bacana. Fala a mídia social da BF Rio para quem estiver assistindo já seguir lá no Instagram e tal. Agora você me pegou. Eu acho que a BF Rio. Eu acho que é a BF Rio. É a BF Rio, gente. Desculpa, mas bacana. Muita mídia para falar. André, e qual a sua participação na BF Rio hoje, André? Hoje, na BF Rio, eu estou como conselheiro fiscal, né? E continuo como conselheiro da Associação Comercial de Varejo de São Paulo. Assumi agora também a convite do Joedir aqui no Rio de Janeiro como conselheiro da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Bacana. Conselheiro do Campo Mangueira e conselheiro de algumas empresas aí privadas também. Já tem alguma novidade na GSP para 2023 que você possa contar, André? Nós estamos fazendo o nosso calendário de eventos agora, a nossa convenção que não teve no final do ano estamos fazendo nesse momento, e vamos voltar com os nossos eventos que a gente sempre teve, o GSP de portas abertas, que a gente normalmente recebe empresários dentro da casa, lança marcas, faz um coquetel de apresentação. Vamos ter os nossos eventos que a gente se associou ao Expo Empreender, que vai, a princípio, região Baixada Fluminense, região dos Lagos, região Sul Fluminense, que é um evento grande também. A gente tem os nossos cursos dentro da casa, tipo empreendedorismo no varejo, curso de franquia, curso de shopping center, curso de varejo, são cursos que a gente sempre proporciona na casa, os happy hours que existem há famoso 28 esse happy hour. Anos e que famoso. Ali é que a gente faz muito negócio, entendeu? É a troca. E casa lindíssima, por sinal, né? É uma casa muito agradável e tem um lifestyle carioca, porque se nós somos do Rio de Janeiro, nós temos que honrar e mostrar que nós somos do Rio de Janeiro e falar, porque muitas pessoas falam que carioca só tem malandro, né? Eu particularmente não concordo com isso. Eu também não. E eu vejo que em todas as áreas a gente tem grandes exponenciais. Sim. Então não tem essa que ter vergonha de dizer que é carioca. Isso. Mercado de moda, a gente dita moda para o Brasil e para o mundo. Olha lá, Oscar da Oscar, Helene Niemeyer, ditam moda para o mundo. A área jurídica, os maiores escritórios de advocacia nasceram do Rio de Janeiro, entendeu? Na área de empreendedorismo, Jorge Paulo Lema e o seu time. No mercado de shopping center, as 4, 5 maiores empresas de shopping center estão no Rio de Janeiro.
A maior empresa de formatação de franquia, GSP, está no Rio de Janeiro. Né? O Clube do Empreendedor. Então, está no Rio de Janeiro. Está no Rio de Janeiro. Então, por que a gente tem que ter vergonha de dizer que é carioca? Então, a nossa casa tem todo o lifestyle carioca. Às sextas-feiras, uma feijoadinha de vez em quando. Legal. Academia lá, de treino, muito de luta. Legal. Muito legal. É dessa maneira que a gente tem lá o nosso departamento de harmonia e felicidade. Porque a gente, para trabalhar, a gente tem que ter felicidade e tranquilidade aonde a gente está exercendo as nossas atividades e que a gente fica quase que o dia inteiro, né? Então, André lança a moda. Como é que é o nome do departamento, André? Harmonia e Felicidade. Harmonia e Felicidade. Vamos implementar aqui no clube também. Nosso conselheiro do clube aqui do Harmonia e Felicidade. Assistência administrativa da Harmonia e Felicidade toca tamborim. Opa, vamos levar o Salgueiro ou a Mangueira aí para fazer o show. André, a gente está organizando, a gente enquanto clube está convidando a FEComércio, o Senac e a BF Rio, né? A gente vai levar o Clodoaldo para fazer essa junção e a ABF Rio explicar essa potência que você está ajudando a apresentar, o Senac, a FEComércio apresentar a potência para, vamos dizer assim, a gente definitivamente fazer o match entre o Senac, que formam os meninos e tal, a ABF e os empreendedores do clube. Qual é a potência que você enxerga nesse encontro aí, nesse tríplice encontro? Eu acho que todo evento, todos os encontros, todas as colaborações são extremamente importantes para o mercado. Tá? Então, hoje, para a gente fortalecer o Rio de Janeiro, nós temos que ter ações como essas. Excelente. Entendeu? E até mesmo para que as pessoas comecem a investir mais no Rio de Janeiro, a acreditar mais no Rio de Janeiro. Excelente. A gente lá na empresa... A gente tem, de vez em quando, algumas reuniões com alguns empresários e, há um tempo atrás, a gente até fez uma pauta de pontos importantes para apresentar até ao prefeito do Rio, ao governador, se for o caso, de ações que o Rio deveria fazer para incentivar o empreendedorismo. E essa ação que vocês estão fazendo, eu acho extremamente importante, muito válida e que, com certeza, vai ser sucesso. Bacana. Só foi possível com a do André. Sim, sim. Super André. Estamos chegando na mensagem final, André. Tão bom o papo. O grande Léo quer fazer a mensagem final? Ou quer primeiro o André? Na verdade, só agradecer mesmo a presença do André em estar compartilhando com a gente todo esse conhecimento, né? E a gente acredita que, através do próprio Salchini, abriu para a gente esse horizonte de franquias. A gente entende que é de extrema importância para o empreendedorismo como um todo, na verdade. Então, tanto não só como um empresário, mas também para o ecossistema, para contratar serviços, enfim. A gente consegue estar fazendo essa junção e melhorando o ecossistema. Eu falo para o André, ele acha que é brincadeira. Tem o Nizanguanás, né, na publicidade, e eu falo que o André é o nosso Nizanguanás do franchise. É um cara com a cabeça muito aberta, sempre à frente do tempo, inclusivo, inteligente, com tirada, relacionamento. O cara que junta, une, põe para frente os projetos, sabe? E eu não conheço o Nizam de perto, mas eu imagino que, pelo que eu leio e acompanho ele também tem essas virtudes, sabe, André? Então eu sou... Essa aqui não é a minha mensagem final, mas eu queria te dizer isso, que eu te admiro muito, assim, essa sua personalidade, essas suas virtudes, e me coloco aqui como aprendiz aí da sua caminhada. Sua mensagem final, André. Eu diria o seguinte, trazendo de novo para a filosofia oriental, né? O importante é a gente estar construindo todo dia. Eu tenho uma frase que eu falo, que é o seguinte: você nunca chegará à excelência plena, mas a cada dia de treino, você está mais próximo dela. O que eu quero dizer com isso? Um jogador de futebol, um time de futebol, se ele não treinar, ele não vai ganhar o título. Um lutador de MMA, se ele não treinar, ele vai entrar no octógono e não vai ganhar. Nós, empresários, se a gente não treinar todo dia, a gente não vai evoluir com os nossos negócios. E o que acontece? Eu chego naquela empresa lá todo dia, eu quero mudar tudo, porque eu estou com novas ideias. E aí, aumenta o patamar. Então, a gente nunca chegará à excelência plena, mas a cada dia de treino, a gente está mais próximo dela. E isso que a gente está fazendo aqui é um treino para a gente estar quase atingindo a excelência plena.
Obrigado, Excelente, gente. excelente. André, foi muito legal eu estrear aqui no Comando das Carrapetas, com você como convidado, a companhia do Léo. Agradecer o Ítalo aí que fica nos bastidores, nosso técnico. Se tiver ruim, pode cortar tudo. Não, ele já está fazendo assim maravilhoso para mim, né, Ítalo? E aí, aproveitando a mãozinha aqui, pedir a curtida da galera, seguir o canal do Clubecast, ativar o sininho, dizer que o Clubecast é um podcast, um videocast de empreendedor, feito por empreendedor para empreendedores. Registrar nossa alegria de ter o André com a gente no Clubecast e no Clube Empreendedor, e que muita coisa vai acontecer com esse collab entre a gente aí, André. Muito legal. Estou muito feliz. E como a gente está fazendo o rebranding da marca, a gente está entrando com o Instagram novo, com tudo novo. Então, por favor, sigam a gente também, que a gente está sem... Diz aí o Instagram, diz o Instagram, diz o Instagram. Grupo Soares Pereira. Grupo Soares Pereira. Sigam a gente no Instagram, bacana. Ajudem a gente a conquistar seguidores, porque a gente está sem nada agora. Vamos colocar, Ítalo, vamos colocar no link também do YouTube. Galera, foi um prazer. A minha estreia aí no Comando das Carrapetas. Um grande abraço a todos. Obrigado, Léo. Obrigado, André. Obrigado. Um abraço a todos. Valeu, gente.